As montanhas foram desde sempre inóspitas para a presença humana. Suscitaram repulsa, mas também atração e curiosidade. Mas cedo se percebeu que poderiam ser espaços vitais pelos recursos, pelo isolamento em períodos conturbados e também por serem espaços mágicos, mais próximos dos deuses. Hoje podem parecer paisagens selvagens, porém o olhar mais atento vislumbra antigos caminhos, socalcos, ruínas de currais e de casas, levadas e muros de pedra seca, arvoredos e pastos, enfim, testemunhos de outros tempos e de outras vidas. A montanha pôs um registro perene, mas escondido, das muitas paisagens e das muitas gerações de homens e mulheres que nelas viveram e nelas deixaram marcas. Destas vivências resultou um autêntico arquivo que a Terra guarda e que importa desvendar. O propósito de diversas ciências é desvendar dessas histórias, tenham milhares de anos ou apenas décadas. O estudo da Serra do Caramulo junta o esforço de vários investigadores que decifram documentos antigos, desenterram arquiteturas e objetos e recolhem testemunhos orais. Estes são os objetivos de um projeto de estudo sobre a Serra do Caramulo, o projeto MONS, que visa a recuperação de fragmentos, de histórias e de patrimónios encerrados nesta paisagem. As pessoas são o património vivo deste passado mais recente. São o derradeiro testemunho de uma época em desaparecimento, desde a imigração e do abandono rural, em desaparecimento desde a mecanização da agricultura e da pecuária, em desaparecimento, enfim, como resultado da modernidade e da globalização dos conhecimentos, dos hábitos e dos costumes. Os testemunhos orais que o projeto MONS tem vindo a recolher vão permitir relembrar e dar a conhecer a infância, o namoro e o casamento, os labores da vida agrária e a gestão das terras. Estas entrevistas são a forma mais real e emocionante de recuperação dessa época em desaparecimento. É uma recuperação do passado feita através dos seus próprios protagonistas. Aqui na aldeia. Não, a escola que eu frequentei era ali no Carvalhal. No Carvalhal. Isto aqui era a escola feminina. Há bocado ali o meu primo tinha andado aqui na escola, mas não andou. Ele não ouviu, foi bem. Ele andou no Carvalhal. No Carvalhal era masculina, das duas povoações. E aqui em Vermelhas era aqui, mas feminina, das duas povoações. Quer dizer, vinham nas raparigas de lá para aqui e nos rapazes daqui lá para dentro. Ficava ali perto da escola e eu ainda ia para sentá-las de manhã antes de ir para a escola. Levava a sacola dos livros, uma bochinha lá dentro e depois das ovelhas estarem apresentadas é que eu ia para a escola, para estar lá às 9 horas, que isso era às 9, era às 8. Guardar 7 vacas, nem à escola fui, que não era obrigatório naquela altura, e andava a guardar 7 vacas. Ganhar algum dinheirito para os meus pais, ajudar os meus pais, pois. E depois estive lá 4 anos nessa casa. E depois desses 4 anos, tinha eu 13 anos, vim para esta casa aqui. Fui, tenho a 3ª classe. Como é que a gente subia para ir? Muitos iam até descalços, calcar saraiva e neve e o que havia. E o caminho era por uma mata adiante, é uma carreira para sermos mais, porque o caminho era muito mais longe. E a gente chegamos lá às vezes todos molhadinhos, no meio do estrumo, no meio de tudo. Não foi fácil. Alguns nem chegaram, tinham medo da professora bater-os muito, e eles até ficavam por caminho, nem iam à escola. A gente atrasado namorava-se não era em casa. Eu ia com as ovelhas ou com as vacas, outras na mesma ia ter um namorado ao pé delas. Às vezes andávamos todas e iam eles ter ao pé da gente. Só pouco tempo, foi só um mês. Foi rápido? Foi só um mês. Eu era para ir para o Brasil, que meus pais foram para o Brasil depois de uma certa idade. Que as minhas irmãs foram para lá e puxaram-no lá. E o meu pai teve a dor ciática e não podia trabalhar aqui no campo e foi para lá. E eu também era para ir.
Mas depois apareceu o tal meu marido, e eu no resto disse-lhe que sim, mas depois no resto já lhe dizia que não. Disse à minha mãe: oh mãe, eu já não caso com ele. E ela disse assim: ó filha, tu não fazes uma coisa desta. Depois de ele falar com o padre, que se a minha mãe assinasse, eu ia mais ela para o Brasil. E depois casamos, e antes do meu pai irem para o Brasil, e depois mudei então do Iteiro aqui para o fundo. Fazia-se uma carreira na eira, uma carreira de molhos. Sim, daqueles molhos que catam e depois malhavam. E 8 homens, 4 de cada lado, ou 2 de cada lado. Então a gente ia ao povo, havia sempre pessoal para vir malhar. Pois era. Quando vinha pessoal de fora, a gente outros dias não abria assim coisas. Mas o que era melhor era para a malhadeira, e assim para os malhadores e para ceifar. Eu não, que não malhava. Haha. E de que maneira? Bater ali nas espigas até eles ficarem só nos cachuchos. Normalmente já se escolhiam aquelas pessoas já mais novas, mas sempre dos 20 para cima. E com cabedal, com força. E depois havia aquele ritmo e havia aquela tradição que era o desafio, haver aqueles que batiam mais certinhos, a pancada uma só, e com mais força. Milho, é tudo lavrado com as vacas, semeámos batatas, depois a mulher para sachá-la a primeira vez, depois dar o segundo sacho, depois o segundo sacho era regado até ser criado, depois em tanta altura de ser criado era cortado e vinha para a eira para escambiar as espigas, ao cedo malhava-se para comer mais cedo. E depois o dia para o canasto malhava-se ao mês de fevereiro, março, que é para depois ir para os moinhos para fazer farinha. O centeio até era malhado quase todo na serra. Havia umas laijeiras assim, tipo de eira, e depois outros eram num quintal, faziam lá uma eira lá à maneira daquele tempo, e depois era malhado lá para ficar lá a palha para os animais, e o colmo, que chamam a palha, aquela comprida que era para cobrir os currais, que era tudo coberto de colmo, da palha do centeio e gestas. Era tudo coberto, bem dizer, com aquilo. A melhor farinha era a nossa, que a gente malhava aquele milho e secava no São Miguel, sair ao canasto. Aquele milho é que era do bom, é que fazia pão bom. Agora, compro na farinha como ela é, ninguém tem culpa. Tínhamos já 5 e 6 vacas, tínhamos as 40 e tal ovelhas e cabras e tal, não é? Naquele tempo, que ninguém cá tinha isto, só havia aí 2 ricos, tinham tinham as 8 vacas aí. Uns 2 ou 3 calhaços que havia aí mais, nós temos mais coisas, mas íamos vivendo. No tempo do meu avô, quando ele era jovem, ainda havia gado de miúdo na serra. Os criados ou as criadas iam à serra para estar as ovelhas, andavam por lá, aquilo que a gente chamava as doeiras, né? A pessoa que anda a pastar o rebanho na serra é uma doeira, porque normalmente era mulher. Mas também havia doeiros. Trabalhámos muito, agajámos a terra, porque ele tinha muita vaca, porque andava era o lucro dele, o ganho que ele ganhava. Comprava umas vaquitas, tinha um mês ou 2 em casa, ou depois já as vendia com algum ganho. E nós tínhamos que manter aquilo tudo. Tínhamos 4 vacas de solteira, pois, e meus pais trabalhavam nas terras, tínhamos casado, tínhamos 4, primeiro tínhamos só 3, depois que eu veio para cá que tivemos 4. E tínhamos ovelhas e a gente ia para o monte e lá para baixo, longe, todos os dias tinha de trazer um molho com o gado. 5 vacas e uma toura. Enquanto os miúdos não podiam, era eu que ia com elas. E vinha a correr, não nas deixava comer muito tempo para vir depois, para sachar os milhos, para fazer as coisinhas nas terras, porque era só eu e o meu marido. Depois, assim, com os miúdos já eram grandinhos, começaram a sair da escola e no intervalo de que não iam à escola, já iam com as vacas. Porque quem guardava o gado em minha casa era uma irmã minha, tinha mais 9 anos que eu, e essa é que guardava o gado, na pastorícia. A pastorícia dizia que era guardar o gado. Olha, vou para o campo guardar o gado.
E eu andava mais ao pé dela. Quando não ia para o gado, então andava ao pé dos meus pais a fazer algumas coisas. Às vezes também só fazia as neiras, mas pronto. Lá para cima, olha, aquela colar é baldio. Sim, chama-se o carril. É grande. Aqui para cima do meu, para cima daquelas carvalhas, também é baldio. O pé do nó era ali um baldio muito grande, mas a estrada levou quase tudo. E depois há mais baldios que ia fora, ia na floresta, e a gente ia para a floresta também. Mas naquele tempo não era floresta. Íamos lá quase todos os 8 dias buscar uma carrada de carqueja, com o arro das vacas, para as ovelhas e para as cabras. Não, nós aqui para a legislação não estamos, eles para cá não vêm. Lá é que fazem tudo ligado uns aos outros. É o malhado de Camarinho. Ao mês de maio, depois andavam nas terras, muitos traziam as vacas andavam lá nas terras, há um gado andava lá na malhada. Ao fim da sementeira, botavam para lá o gado e andavam nas terras. O gado lá andava, às vezes juntávamos um com o outro, comíamos os da Sama e os da Martins, tudo igual. Os trumes é que iam lá à rua, cruzava às escondidas, mas eu aí às escondidas nunca fui, que eu disse não às escondidas não vou. Roçava-se o estrume e andava-se no monte com o gado. Não, era proibido. Cortar árvores não se podia. Pedra é preciso uma licença, parece-me a mim. Ouvi dizer que tinha um bandido e um baldio. Tenho muitas saudades de cantar. Eu desde miúdo, lembro-me, eu calhava-me, aqui cantava-se a 3 vozes, certas modas. Toda a gente matava uma ovelha naquele dia. Todas as pessoas daqui da terra, no dia de São Domingo, matava-se uma ovelha. No dia 4 de agosto. Sei lá, havia a missa, havia a procissão, juntava-se com uma gaitita e toca a fazer uns bailes, andavam aí uma concertina, se houvesse. Depois começaram a vir os alto-falantes. Já era uma festa mais divertida. Depois vieram os conjuntos. Com os animais, procuram fazer uma festa durante o ano que chamam mesmo a festa dos animais. Que chamam mesmo a festa dos animais. Portanto, faz-se uma festa religiosa precisamente para a proteção dos animais. E quando era no São João, por São João, comia-se o queijo lá em cima na serra. Todos os pastores juntavam-se todos ali perto uns dos outros. Agora andava por essa serra acima, por essa balda acima, a gente deixava lá e vinhamos todos comer o queijo e fazer aqui a festa. E por lá iam eles. Era num largo que lá havia, em cima, tudo ali estava, iam todos lá comer o queijo. Depois era um baile, era tudo que lá fazia. Ai, o São João já lá vai. Ai, o São João já lá vai. Ai, se lá vai deixar eu iria e lá de tornar a vir. Ai, lá de tornar a vir. Ai, São João adormeceu. Ai, no regaço Muito obrigada. De nada, minha senhora. Quando precisar, olhe, diga alguma coisa. Conversamos, certamente. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado eu pelo convite e que tudo corra bem. Obrigada eu. Depois havemos de falar.